Olá, tudo bem? Eu sou o Everson, vice-diretor aqui do Grupo de Campus, e o bate-papo de hoje é com uma missão muito especial: trazer uma verdadeira imersão de como é por dentro de um canteiro de obras da Decampus. E para poder nos ajudar nessa conversa, eu trouxe um dos maiores nomes da construção civil em Florianópolis, o nosso diretor de engenharia, Vicente Fiore. Tudo bem, seu Vicente? Tudo bem. Seu Vicente, a gente já se conhece já há Já. muito tempo, né, longa data, mas eu gostaria que o senhor, né, tratasse, nesse primeiro momento principalmente, né, como se a gente não se conhecesse. Por quê? Porque antes da gente pular para o assunto, uma obra da Decampus, como funciona o canteiro, as tecnologias e tudo mais, eu gostaria que o senhor contasse sobre a sua história, né, como que, da onde que o senhor veio, qual a sua experiência, o que aconteceu e o que te empurrou até aqui, né? Como que o senhor chegou até aqui? Vamos lá. Eu sou natural de São Paulo, né? Eu me formei em 85, 86, não faz muito tempo também, nem me recordo bem mais disso. E desde a minha origem, eu sempre gostei da área de engenharia, fiz uma opção para engenharia civil, me formei em engenharia civil, mas antes de me formar eu já tive uma certa sorte. Eu comecei a trabalhar em umas consultoras de ponta em São Paulo, que na época era considerada as melhores consultoras de acabamento de alto padrão do país. E comecei como estagiário 3 anos antes. Entrei na faculdade, 2 anos depois, 1 ano e meio, já estava estagiando, né? Terminei a faculdade, obviamente continuei nessa construtora. Essa construtora se dividiu em 2 construtoras de porte. Fui para uma dessas 2 consultoras de porte e aí começou minha carreira em São Paulo. A maioria da 80%, 90%, aquele 90% das minhas obras são residenciais e desses 90%, pelo menos uns 80% são alto padrão. Migrei já para a área industrial, mas não foi muito meu forte, não foi, a experiência me sempre direcionou para alto padrão residencial. E de lá para cá, sempre atuando nessa área. Em São Paulo, eu fiquei diretamente vinculado às principais construtoras, sempre com, vamos dizer, sempre com metas de eficiência em construção, otimizar a obra e criar um parâmetro que conseguisse viabilizar um alto padrão a um preço aceitável, um preço justo, vamos chamar assim. Vim para Florianópolis. Em Florianópolis foi até engraçado, eu vim com uma missão. Eu desviei um pouquinho, fui contratado aqui em Florianópolis para dar uma assessoria em área elétrica. Uma coisa assim meio absurda. Para mim foi uma experiência boa, mas durou 1 ano só. Depois de 1 ano já me pegaram de volta. As construtoras de São Paulo me chamaram para construir aqui. E aí eu comecei aqui também no mesmo métier que eu vinha. E o senhor falou que, né, veio de São Paulo para cá há mais de 20 anos aí trabalhando com engenharia civil, né? Como que o senhor enxerga as diferenças do mercado de construção civil em São Paulo para Florianópolis e a Florianópolis de quando o senhor chegou para de hoje em dia, e como que o senhor enxerga o mercado de construção em Florianópolis para o futuro? Tá. São Paulo é um mercado, como todos sabem, né? É um mercado extremamente dinâmico mesmo. Todas as inovações, todas as técnicas, todos os erros e acertos acontecem primeiro lá. Isso é inegável. E as obras são de portes muito grandes, os portes são maiores, a capacidade de agregar valores em metro quadrado lá é muito maior que o nosso aqui, em termos, né? Só que Florianópolis tem uma característica diferente. Ela preza por um tipo de obra que não chega a ser os portes, o tamanho, vamos chamar assim, que a gente tem em São Paulo, mas uma qualidade melhor, tá? Não é uma qualidade em si de acabamento. É uma qualidade de acabamento, mas é uma qualidade de acabamento com uma direção um pouquinho melhor. Ela sai daquela regra de ostentação, sabe? Ela sai um pouco dessa regra de ostentação, de mostrar o que você tem. Aqui em Florianópolis, não. Ela preza mais quem mora no apartamento. Por quê? Por causa das belezas naturais, quem está aqui, ele preza mais isso. É uma preocupação maior com quem realmente, de fato, vai morar. Exatamente, é uma preocupação diferente, né? É um comercial diferente, que o público parece que absorve isso, mas não é minha área, então quem sou eu para dizer isso? E quando eu vim para cá, Florianópolis, ela tinha umas obras, vamos chamar assim, não digo mais, não se aventurava em obras de maior porte,
qual que palavra que eu posso dizer? De técnicas mais eficientes, né? E com o desenvolver dos anos, agora que eu estou presenciando aqui, isso está acontecendo. Florianópolis hoje, para minha surpresa, ela está migrando para uma qualidade muito grande, muito boa em obras, e ao mesmo tempo não são aquelas obras vultuosas de 50 mil metros, 800 mil metros quadrados, mas são obras menores, mas com uma qualidade agregada muito melhor. Ou seja, atualmente... né, tem sido trazidas novas tecnologias para o mercado construtivo de Florianópolis, onde isso acaba agregando uma qualidade de obra, né, superior até mesmo a de São Paulo, apesar de não ser, né, em metragem quadrada tão grande, mas existe ali toda uma preocupação com quem vai morar e tudo mais. Exato, é diferente. E o peculiar também é que muitas coisas que a gente usa em outras capitais do Brasil, aqui em Florianópolis já não é tão bem práticas para se usar, não é tão eficiente a utilização. Então, aqui, o segredo de Florianópolis é você adaptar os métodos que você tem construtivos, que se adaptem aqui. Adaptem a mão de obra aqui. A mão de obra daqui é peculiar, não é uma mão de obra tão abrangente como a de São Paulo, não é tão... ela é mais característica daqui. Mas o senhor está aqui já, né? 20 anos, já 20 anos, Então, já virou manezinho da ilha. Então, o senhor já tem, né, bagagem de sobra para poder se adaptar nisso. E, assim, a gente já se conhece, né, mesmo antes disso, já trabalhamos juntos, né, em diversas obras. Mas, desde 2017, o senhor assumiu, de fato, né, a diretoria técnica, né, de engenharia civil da Decampos. Como que tem sido, né, essa parceria, essa relação com obras de preço de custo, né? Não sei se no passado o senhor já trabalhou com obras a preço de custo ou não, mas como tem sido para o senhor atualmente esse modelo com a Decampos e essa parceria? Não, está sendo ótimo. Minha formação, grande parte é obra de preço de custo. O preço de custo, para mim, faz bem parte do meu métier. Mas com a Decampos, uma característica da Decampos é o seguinte, que nós conseguimos pensar e visualizar um método de produção, visualizar um futuro de produção. Nós não visualizamos só aquela obra, nós visualizamos uma evolução de processos para conseguir chegar em todas as obras, sempre a da frente ter qualidades melhores, mais eficientes que as anteriores. Então, isso é uma característica. Nós não fazemos uma produção em série, em massa. Nós fazemos uma produção em série evolutiva. É um diferencial procurando maior. Sempre ser um pouquinho melhor do que antes. Exatamente. Então, a gente ajusta métodos, a gente sempre tenta fazer alguns ajustes, ajustes finos mesmo, que eu consiga dar uma melhor eficiência e uma melhor resposta de produto final. Um melhor acabamento, vamos chamar assim, um melhor prazer para quem compra. Então, nós buscamos sempre evolução. Sempre buscando evolução. E são etapas que você faz a primeira, você ajusta para a segunda, ajusta para a terceira, e em cada uma, essa evolução vai estar sendo bem nítida, bem clara. Tanto em termos de prazo de obra, como em termos também de qualidade final de produto. A gente tem um equívoco, isso fica bem claro. Todo mundo tem aquele jargão custo-benefício, né? Que custo-benefício é uma coisa para se andar paralelo, mas o nome custo vem primeiro. E não é correto. É benefício-custo. O que acontece? A Maria, uma visão muito imediatista, você tem que ter um custo baixo para buscar aquele benefício naquele custo baixo. Na Decampos, a gente tenta justamente o ao contrário. Anda junto, mas é uma sutileza de ajuste fino. É o benefício primeiro. Preocupado com a qualidade final do produto. Para depois vir o custo. Só que na qualidade final, o custo, se você busca um benefício melhor, a curto prazo, talvez o custo não seja tão. Mas quando eu falo curto prazo, é custo de execução mesmo. É prazo de execução, não é prazo depois de entrega de obra. Mas o benefício que ele vai trazer dos processos durante a execução da obra gera um custo menor na obra. E deixa eu falar, uma grande preocupação da massa quando se fala principalmente de obra, qualquer tipo de obra, é justamente o seguinte: prazo de entrega, né? Como que funciona? Quais são os métodos que nós adotamos para justamente evitar que atrase uma obra e que, né, seja entregue dentro do cronograma? Né? Existe alguma metodologia, um planejamento por trás disso? Tem. O que no geral, a gente divide a obra em etapas.
tá? Em toda obra dividida em etapas, obviamente, mas etapas produtivas. Então, nós temos equipes que já são treinadas, já praticaram, já são especializadas naquelas etapas de obra. Então, uma obra começa, vai migrando equipes nessa obra. Normalmente, eu entro com uma equipe para fazer a fundação, depois entra uma equipe para a estrutura, entra uma equipe para a alvenaria, uma equipe para revestimentos. Então, nós temos equipes treinadas naquilo ali. Eles sentem orgulho de fazer aquele serviço. Eles não são um pedreiro geral que vai fazer a fundação e vai chegar até o final. São equipes especializadas em pontos específicos. Em pontos específicos da obra. E que são reutilizados em outras obras. Em outras obras. Então, aí que entra aquele benefício-custo. Essas equipes, normalmente, geram um custo maior. Mas, no benefício gerado, de eu ter a versatilidade, a especialidade e o bom acabamento, no final da obra fica mais barato. Porque eu tenho a rotatividade das obras para andar com essas equipes. Então, isso daí gera uma economia no global bem favorável para a obra. E, basicamente, essas equipes elas conseguem agregar maior qualidade ao serviço de obra. Tá? Uma das coisas que a gente faz o acompanhamento, mas isso é padrão, a gente tem o cronograma que é seguido, as obras, nós temos um aparato de engenheiros que nessas obras são acompanhadas passo a passo o cronograma, o físico, o financeiro, durante a evolução dela. Feitas as correções, não vamos falar que é tudo bem perfeito, a obra nunca vai ser totalmente perfeita, não é linear, então vai tendo as correções necessárias. E durante o andamento da obra, a gente consegue equilibrar bem isso, dentro do prazo e dentro da qualidade. Mas veja bem, qualidade, prazo e custo. Os três andam juntos. Nós não podemos puxar um muito na frente do outro, em hipótese nenhuma. Os três têm que andar juntos. E hoje o senhor, apesar de ser, né, o diretor técnico de toda a equipe de engenharia da Decampus, o senhor não opera sozinho, até porque nós temos várias obras e seria praticamente impossível, né, tocar tudo sozinho. Hoje a equipe da Decampus conta com quantos engenheiros? 11 engenheiros. 11 engenheiros atuam, né, tanto no escritório quanto em obra. Exatamente. Nós temos engenheiros que dedicam a parte integral à obra, né? Quando eu falo obra, não quer dizer que os engenheiros são engenheiros de obra, são engenheiros que administram a obra. Fazem a gestão. A gestão da obra. O escritório é na obra. Vamos falar, o termo correto, hoje eu tenho engenheiros com escritório na obra, engenheiros que o escritório é a base central da Decampus. Perfeito. E agora mudando até um pouquinho o direcionamento, né, do assunto, já pensando, poxa, comprei o apartamento, recebi as chaves, que felicidade, e agora eu descobri uma coisa, né? Não numa obra da Decampus, mas agora eu descobri que o meu vizinho faz barulho. Por quê? Porque o meu prédio, ele não tem aquela proteção acústica, aquela proteção até mesmo térmica. Como que funciona a questão da preocupação com isolamento acústico, térmico, em uma obra da Decampus? Nós pensamos em todas as possibilidades de onde gera o ruído, né? Nós estamos dentro das normas, evidentemente. Todas as lajes lógicas, como indica em normas, são todas com isolamento acústico, tá? Todos isolamentos de primeira qualidade. Nós também temos uma influência evitamos a influência de sons provenientes de canos. Então, todas as nossas tubulações são envolvidas acusticamente com manta acústica para amenizar drasticamente a tubulação, o barulho dessas tubulações. E também investimos muito na parte de janelas. Porque, embora eu trabalhe com o piso, com o revestimento acústico bom, a tubulação que corre, inevitavelmente vai ter que correr tubulação dentro do apartamento, com isolamento acústico. Esqueci de mencionar, as paredes, nossas paredes, geralmente, elas são mais espessas que o geral, justamente para evitar também a propagação de som. A gente trabalha também com a caixilharia, que seriam janelas e portas. As nossas janelas, a maioria das nossas obras até hoje, todas as janelas são em PVC, contrariando o mercado do padrão que se julga. Antigamente o PVC era justificado para obra de 1, 2 milhões, alguma coisa desse tipo. Nós temos apartamento de 300 mil, 400 mil reais, entregando com janela de caixilharia toda em PVC, justamente para priorizar a parte acústica, tá? Além também de versatilidade de manutenção, todos esses princípios, mas principalmente para a parte acústica. Então, é aquele negócio que nós estamos vendo os benefícios e o custo está se atrelando a ele. Não, pera, Vicente. Deixa eu tentar entender, tá? Existe uma legislação que pede um mínimo dentro de uma obra de construção civil e a Decampus, ela faz, além do que é pedido, né, dentro dos acabamentos e a parte acústica e tudo mais? Exato.
Então, existe um mínimo que é necessário. Qual que é o mínimo hoje de uma... O mínimo é alguns critérios, tem que ter isolamento acústico de piso, mas o mínimo, ele se dedica a decibéis que não pode passar. Então, o que acontece? A maioria das construtoras, elas vinculam, por exemplo, eu tenho que fazer vamos dar um exemplo, no caso de janelas e caixilharia, né? Elas vinculam, a minha janela de alumínio, por exemplo, não pode deixar passar aquele nível de som. Então, elas vão até o teto de um material, até o máximo que aquele material conseguiria chegar dentro daquele custo. Nós já pulamos para o material top, já pulamos para o material que é a escala seguinte. Então, nós já pulamos para o PVC. O mínimo do PVC já atende. O mínimo já atende. Então, nós já pulamos no mínimo. O mínimo já está atendendo. E nós vamos além daquilo ali. Então, essa que é a diferença. Nós não brigamos para chegar no teto de custo para conseguir alcançar um objetivo. Nós tentamos puxar o mínimo para aquele teto. E deixa eu fazer uma pergunta. Como o senhor está praticamente em todas as obras, o senhor acaba encontrando com muitos clientes que vão lá, inclusive, para poder visitar a obra, né? São cotistas que fazem parte do grupo. Como tem sido a reação deles, né, ao ver ali, ou já próximo à entrega, ou então ali no processo, eles têm gostado do que têm visto, eles têm tido algum tipo de reclamação? Como que tem sido esse envolvimento dos cotistas com a parte de construção no modo total da Decampus? Olha, é bem favorável, principalmente cotista que não visita a obra. Tá? Aquele cotista que vai estar sempre indo na obra, então vai indo sempre em doses homeopáticas as coisas. Então, toda novidade é uma dose bem ínfima, que ele vai absorvendo, demonstra uma felicidade por aquilo ali, mas encara de forma bem mais amena. Agora, aqueles que não visitam a obra e vão... Leva um choque, falando, nossa. Leva um choque, se choca um pouco. Primeiro que esse choque é que a gente trata a obra como se fosse os prédios finais, a gente entrega os halls decorados quer dizer, com pintura, com jogo de iluminação, não é nada chutado, não é nada, tudo em projeto Luminotec, projeto de pintura, projeto de sanca, todos feitos por... Cuidadosamente pensado. Por profissionais da área. Então, coisa que... Até então não se via muito aqui. O pessoal tinha o costume de chegar num apartamento, num prédio, chegava num hall de um apartamento branco. Branco, não tenho nada contra o branco pode ser muito bonito. Mas branco quer dizer, dava aquela sensação cru. Eu até brinco com todo mundo, esse corredor de hospital. Um monte de porta e coisa, mais nada. Isso vai muito, né, em direção àquilo que você falou agora há pouco, que apesar de ser uma obra preço de custo, né, ou seja, o custo é muito baixo em relação a um outro modelo, né, a Decampus tem uma grande preocupação com a qualidade. Ou seja, não é custo-benefício, é benefício-custo. E os dois andam junto ali para poder entregar um produto realmente com uma qualidade diferenciada, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Então a gente dá aquele... Como é que eu posso dizer? A expressão correta, benefício-custo. Os dois andam. Não é custo-benefício, é benefício-custo. No máximo, andam juntos. Seu Vicente, agora é a parte que eu acho que todo mundo espera. Porque todo mundo que eu trago aqui, né, eu faço o mesmo apelo no final. Uma proposta, na verdade. Tem pessoas que estão assistindo agora esse vídeo, esse bate-papo, essa conversa, e eles estão com uma pergunta. Será que eu posso visitar uma obra da Decampus? Conhecer o Vicente, conhecer, né, todos esses diferenciais, se realmente tem essa qualidade toda? Então eu gostaria de fazer um convite para o senhor e também para essa pessoa que está assistindo a gente. Lá na bio do nosso Instagram tem um link, também aqui no próprio link do canal, né, onde ali você consegue ter todos os canais de conversa, né, para poder entrar em contato com a nossa equipe. E assim, entrando em contato, eu mesmo, junto com o seu Vicente, se ele aceitar, faço questão de estar fazendo uma visita em uma de nossas obras, né, para poder apresentar tudo isso que tem sido falado para você. Mas eu preciso primeiro saber, seu Vicente, o senhor aceita esse convite? Lógico. Olha que está sendo gravado. Lógico, sem problema. Então, tá fechado. Se você tem interesse em estar conhecendo uma obra nossa mais de perto, até mesmo conhecer o próprio seu Vicente, porque isso aqui foi uma conversa rápida, né? Tem muita coisa aí que com certeza não pode ser encaixada. Manda uma mensagem ali pra gente, tá? Nós vamos fazer, né, o possível para poder essa conversa acontecer e fazer essa visita, conhecer a obra, tirar dúvidas, esclarecer e, quem sabe, transformar você em um futuro cotista nosso. Tá bom? Seu Vicente, queria agradecer pela sua presença. É sempre muito bom estar com o senhor, né? E
agradecer também por o senhor estar na direção técnica da nossa equipe, né? Que é sempre muito bom poder contar com a sua experiência, tá bom? Eu agradeço a todos. E para você, um abraço e até a próxima.